Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês ciências. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os tipos de plantas, né? Onde elas aparecem, onde é que elas podem estar, vocês lembram disso? Então a gente vai dar uma retomada nesse conteúdo e seguirmos para o conteúdo de hoje, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas aulas. Olha lá, a gente falou na aula passada sobre aqui, ó, onde as plantas são encontradas. Lembram disso? Que a gente falou que tem cidades que tem muitos parques, muitas praças. Então olha lá, a gente tinha aqui dois exemplos do Parque Tanguá e da Floresta da Tijuca, que é considerada a maior floresta urbana do mundo, porque ela está no centro urbano, né? Ela não está lá na área rural, ela está na área urbana. Aí a gente falou um pouquinho disso. Falamos sobre plantas ornamentais, né? Que são plantas que são cultivadas, né? Para o quê? Para enfeitar os ambientes, para melhorar, para deixar mais bonito, mais harmonioso, mais colorido, né? Hoje em dia se usa muito a planta ornamental. Falamos disso, explicamos o que são plantas ornamentais e aí vocês tinham uma tarefinha de casa, lembram? Que a gente vai corrigir. A tarefa de casa perguntava assim: como é a sua casa? Essa era a primeira pergunta. Como é a sua casa? Ela tem jardim? Ela tem quintal? Você mora em apartamento? Você e a sua família cultivam plantas dentro dele? São perguntas que eu não tenho como responder por vocês. Eu usei a minha casa para dar exemplos, né? Isso na minha realidade. Mas vamos ver lá. Daí eu apresentei essas duas imagens, né? Uma casa com jardim, uma casa com jardim grande, né? Um jardim amplo, com flores, várias flores coloridas, um gramado bem verde, bem cuidado. É isso que a gente fala, do cuidado com as plantas, né? Então a gente vê que é um jardim bem caprichado, bem cuidado, que a gente não sabe quem que cuida, se é o jardineiro, se é o dono da casa, né? Ou se é um vizinho do dono da casa que vem ali e cuida do jardim. A gente não sabe, mas o que a gente vê é que esse jardim é muito bem cuidado. E tem gente que leva o jardim para dentro de casa, né? Olha lá, ó. Né? Esses vasos de planta estão aonde? Estão na sacada de um prédio. Então, a pessoa não tem um jardim, mas ela tinha uma sacada. E ali, ó, ela organizou de forma que ela pôde pendurar vários vasos. Claro, não vai plantar uma árvore na varanda, né? Mas olha ali, plantas pequenas. Muito provavelmente a gente tem plantas ornamentais de enfeite, né? Para harmonizar o ambiente, para deixar o ambiente mais bonito. Mas também a gente pode encontrar, muito provavelmente aqui, plantinhas de tempero para comida, plantinhas para fazer chá, né? A pessoa organizou o jardim dela no espaço que ela tinha, que era a varanda, certo? E aí então nós vamos corrigir a nossa lição de casa, que era de olho no local, que vocês precisavam observar o local. Mais uma vez eu vou dizer, essa atividade é em relação ao seu local de morada, né? Então não tem certo ou errado, porque eu não estou com vocês aí nas casas, nas muitas casas de vocês, né? Eu só posso falar da minha casa. Então vamos lá, a primeira pergunta é: mora em casa ou apartamento? Eu já disse que eu moro em apartamento, né? No lugar onde eu moro, tem muitas plantas dentro? Na minha casa não tem muitas plantas dentro. Tem muitas plantas fora? Não tem muitas plantas fora. Poucas plantas dentro. A minha casa tem poucas plantas dentro, porque eu não tenho espaço suficiente para plantar muita coisa. Porque plantas precisam de cuidados, né? E eu precisaria ter um tempo maior para me dedicar a essas plantas. Então eu tenho poucas plantas dentro de casa. Eu tenho uma horta. Eu diria que eu tenho uma mini horta, né? Que é onde estão os meus temperos lá. E aí, uma outra resposta, se eu cultivasse uma outra coisa, se eu tivesse um mini orquidário, por exemplo, né? Mas não dá, orquídea na minha casa não dá, porque eu fico muito tempo fora, não tem como estar levando ela para tomar sol, recolher do sol, então é bem complicado. Quem cuida das plantas no lugar onde eu moro? Bom, na minha casa sou eu quem cuido, né? Então, eu mesma cuido das plantas lá da minha casa, algumas vezes a minha mãe me ajuda, mas e na sua casa? Quem é que cuida das plantas na sua casa? Nas plantas que vocês têm aí?
E ali, com a ajuda de um adulto, né, escreva que tipos de planta você e sua família tem em casa ou no seu apartamento e selecione uma delas para desenhar no quadro abaixo. Então vocês tinham que escolher e desenhar aqui ou citar, listar quais são os tipos de plantas que tem na sua casa. Na minha casa eu tenho algumas plantas que são ornamentais, mas bem poucas, que normalmente eu ganho. Então, um vasinho de violeta, tem lá uns vasinhos de mini orquídea, né? Mas pouquinhos, muito poucos. E também tem mais uma parte lá que é dedicada à minha horta, também pequena, né? Que é mais fácil de eu cuidar, onde estão os temperinhos. E se eu tivesse que escolher entre as flores e os temperos, eu ficaria em dúvida porque eu gosto muito das duas coisas ali na minha casa, tá bom? Bom, a gente vai adentrar na aula de hoje, que é uma continuação. Então nós vamos levantar aspectos importantes. A gente viu que para ter um jardim bonito, daquele que aparece na foto, ou uma varanda bem florida, com plantas bem verdinhas, bem cuidadas, bem saudáveis, precisa ter alguém que faça isso, que cuide disso, né? Que veja o que a planta precisa, que saiba a diferença entre uma planta e outra, que saiba a quantidade de água que se usa para uma e a quantidade de água que se usa para outra, que as plantas não são iguais. Se elas não são iguais, elas não têm as mesmas necessidades, elas também vão ter necessidades diferentes para poder crescer saudáveis. Então, vamos ver isso agora no nosso texto que está lá na página 141. Olha lá, do que as plantas precisam para viver. Então vamos ver. Se você tem plantas em casa, deve ter percebido que a maioria delas está em locais onde a luz do sol bate. Então, isso é uma coisa importante. E é verdade, se eu colocar algumas plantinhas para ficar lá onde o sol não bate, na sombra, em algum tempo, em pouco tempo, elas vão morrendo, vão murchando. Por quê? Lembram quando a gente pensou lá o que a planta precisava para viver? Que uma das coisas era luz e calor? Do quê? Do sol, né, gente? Além disso, você deve ter notado que quem cuida das plantas precisa regá-las de vez em quando. Por quê? Porque elas também precisam de água. Então elas precisam de luz, de calor, de água. As plantas precisam de água, viu? Acabei de falar, tá lá no texto. As plantas precisam de água, da luz do sol, do ar e dos nutrientes como os sais minerais que existem no solo. Então a planta ela não precisa de uma coisa só, ela precisa de um conjunto de coisas. Ela precisa de água, de luz e calor solar, precisa do ar, quer dizer, ela precisa estar num lugar arejado. Não dá para eu pegar a minha planta e botar num cantinho da minha casa que não entra ar de jeito nenhum, né? Que não respira, que não circula ar. Ela precisa estar, por isso que a gente coloca na varanda ou sempre próximo a uma janela, né? Que o ar circula e faz com que a planta respire, né? Que a gente já sabe que planta respira, porque afinal de contas ela é um ser vivo, né? E ela também precisa desses nutrientes que estão lá no solo, que são os sais minerais. Então, água, luz e calor, ar e nutrientes que ela encontra no solo. Nutrientes são elementos essenciais para o funcionamento de qualquer organismo vivo. Quer dizer, nós também precisamos de nutrientes, é por isso que a gente se alimenta. É por isso que a gente come lá o feijão, o arroz, a salada, né? Come o pão que é feito a partir do trigo, né? A gente precisa se alimentar, porque nós precisamos de nutrientes. Assim também é a planta, assim também são os animais e todos os outros seres vivos. Eles precisam de nutrientes. Isso significa que todos os seres vivos necessitam de nutrientes, que foi o que eu acabei de dizer. Né? Então, o que acontece? Se não tem água, se não tem luz solar, se não tem ar, se não tem nutrientes, qual é a chance dessa planta se desenvolver? Nenhuma, né? E se faltar um desses elementos, será que ela tem chance de crescer, de se desenvolver? Também não. Né? Então a gente precisa estar atento, não basta só a gente querer ter uma planta, a gente tem que saber que ter uma planta requer cuidados, requer que você esteja atento, saber se está precisando de mais água, ou se de repente ela está precisando ficar num lugar um pouco mais arejado, ou se de repente ela está precisando tomar um pouquinho menos de sol, porque também não dá para deixar a planta lá, né, tomando sol direto o dia todo. Então é preciso que a gente
conheça essa planta que a gente está cuidando, que a gente está cultivando e faça aquilo que precisa ser feito para que ela cresça saudável, não é verdade? Então, olha lá, vamos continuar lá então. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a tarefa de casa, porque nós temos duas tarefas de casa, pessoal. A gente vai ter lá a letra aqui, que vocês já preencheram, mas vocês vão fazer um desenho nessa, que eu já vou explicar o que que é. E nós vamos ter a ficha número 1, para a gente preencher, que vai estar lá na página, que eu já vou dizer para vocês qual é a página também onde está a ficha 1. Então, nesse aspecto aqui, vocês já preencheram, então, que tipos de plantas tem lá na casa de vocês, que vocês gostam, né? Que vocês cultivam, e vocês escolheram uma que vocês gostam. Aí vocês escreveram aqui a que vocês cultivavam e provavelmente vocês desenharam. Quem já desenhou aqui, tudo bem, sem problemas. Mas quem não desenhou, pode refazer o desenho neste quadro daquela planta que você mais gosta, né? Lá da sua casa, que vocês tinham que escolher uma dessas plantas. Aí vamos lá. Vamos continuar aqui então de olho no local. Não vai dar para fazer uma caminhada pela escola porque vocês estão em casa. Também não dá para fazer uma caminhada fora de casa, não é isso? Então vocês vão ter que caminhar com a imaginação, porque embora vocês não possam sair, vocês já conhecem a parte externa da casa, vocês já conhecem a parte externa do condomínio, porque vocês, né, transitam por esses espaços, transitaram por tanto tempo, que tudo isso está bem gravado aí no cérebro de vocês. Então, olha lá. Faça uma caminhada, que a gente vai fazer uma caminhada através do nosso pensamento, né? E observe as plantas existentes nos diferentes espaços. Então, vamos pensar aí no entorno da sua casa, no entorno da sua rua, quais caminhos você já passou, o que plantas você já viu? Será que de repente aí na sua rua, na rua da sua casa, tem uma árvore que dá frutos? Uma vez eu fui a Brasília e descobri que lá em Brasília tem na rua se planta pé de fruta. Então as pessoas na época da fruta colhem fruta na rua, né? Olha que coisa bacana. Mas será que são em todos os lugares que eu encontro árvores que dão frutas, árvores frutíferas? Será que eu encontro em todo lugar? Nem sempre, né? Tem lugar que eu encontro plantas ornamentais, tem lugares que eu encontro canteiros de plantas que servem para chá. Então pensa aí nesse percurso perto da sua casa, perto do seu condomínio que você tanto conhece, que tipos de plantas existem ali. E daí olha lá, veja se há plantas na parte externa, que é o que a gente está pedindo, né? Se fora de casa, fora do condomínio tem plantas. Há espaço, água e luz para elas? Pensa, tem condomínios que têm jardins, né? Pensa na planta, se o teu condomínio é um desses que tem jardins, pensa aí no jardim do teu condomínio. Será que as plantas onde elas estão, há espaço, tem água e luz para elas? Dentro, para quem cultiva a planta dentro de casa, né? Há plantas cultivadas dentro de casa, né? E elas estão bem cuidadas, elas estão bem organizadas? Como é que é? Vocês até podem pensar na escola, né? Porque vocês já estiveram na escola, então pensa lá na escola. Na tua sala de aula tem planta? Lá na sala da diretora tem planta? No corredor da escola tem planta? Pensa bem, né? Aí diz assim, ó. Leve a ficha da página seguinte para fazer as anotações relacionadas à observação das plantas. Nesse primeiro momento, vocês vão só observar. E depois, em outro momento, a gente vai usar a ficha para a gente registrar essa observação, tá certo? Então, vamos falar da segunda tarefa de casa. Então, lembrando, a primeira tarefa de casa tá ali, né? Vocês tinham que desenhar, né, a planta preferida que vocês têm aí dentro de casa. E agora, nós vamos para a ficha que está na página... Deixa eu abrir aqui o meu livro. Que está na página 77. Essa vai ser a nossa tarefa de casa, que diz o seguinte, olha lá.
Analise as imagens a seguir e escreva a letra N para plantas que estão em ambiente natural e O para as plantas que são ornamentais. Então, olha lá. N para plantas que estão em ambiente natural e O para as plantas ornamentais. Será que a planta que está lá na minha casa está num habitat natural dela? Não, né? Porque o habitat natural dela seria na natureza e não lá dentro da minha casa. Então, lá dentro da minha casa, ela está num outro ambiente que não é o natural. Então, ela está ornamentando a minha casa, né? Então, olha lá. Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Então, olha aqui quantas árvores, quanto verde, né? Se for um ambiente natural, coloca N. Se for ornamental, coloca O. Aqui, ó, essas plantas em vasos dentro de casa. Jardim Botânico, né, na Tailândia. Olha que lindo que é esse Jardim Botânico na Tailândia. Será que ele está no ambiente natural ou será que ele está ornamentando? Olha bem se isso daqui é natural ou se isso daqui é ornamental. E aqui, a floresta durante o verão. Será que é ornamental ou será que é natural? No número 2, olha lá, ó. Na imagem a seguir, pinte as plantas ornamentais e circule os outros seres vivos. Então, vocês vão, olha lá, pintar as plantas ornamentais, não quer dizer as plantas que estão decorando o ambiente. E vão circular os outros seres vivos que estão pela sala. Aí vai perguntar lá, quer ver? Na sua escola, há plantas em alguns lugares? Escreva o que você percebeu a respeito das plantas da sua escola. Vocês podem fazer com as plantas da sua casa. Como a gente já fez sobre as plantas da casa, vocês podem imaginar aí na escola, como é a escola de vocês, né? Lembrar de como é a escola de vocês e pensar se na escola há plantas em alguns lugares. O que você percebeu? Onde que elas estão? Elas são plantas do quê? Elas são plantas só de enfeite ou tem lá de repente um canteiro com chá? Tem alguma árvore, por exemplo, na sua escola que dá fruto? Né? Isso que você vai colocar ali. Aí diz lá, a escola em que você estuda tem horta? E na sua casa? Escreva o nome de alguns vegetais que são plantados em horta e com o auxílio de um adulto, pesquise e escreva de qual parte da planta eles são. Então, a gente vai ver que tem algumas verduras, alguns legumes que são partes da planta, né? Então, quais são as partes da planta, né? Raiz, caule, folhas e flor, né? Por exemplo, couve-flor. Que parte da planta será que é a couve-flor? A flor, né? Já está dizendo couve-flor, não é isso? Por exemplo, lá a batata. A batata é que parte da planta? A batata é a raiz da planta. Quando eu como alface, que parte da planta eu estou comendo? As folhas da planta, né? Então é isso que vocês vão pensar. Aí vão colocar alguns nomes, né, de vegetais que compõem uma horta. E aí você vai colocar aqui o nome do vegetal e que parte da planta ele é. Tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa aula. E eu encontro vocês na próxima para a gente continuar conversando sobre a importância das plantas. Até lá!